Your call will be answered in the order it was received. Help me! What's the big idea? Will be answered in the order it was received. The way you want to hear it. Out there. We're survivors held up in a warehouse. It's the new year! You are fired. Please turn off all electronic devices. Once airborne, the captain will let you know when you can use approved electronic Os microfones de voz é uma paixão. Gosto muito de microfones. Lá nos anos 80 e 90, eu cheguei a fabricar microfones. Eu trabalhava fazendo manutenção de microfones naquela época. E eu tenho uma paixão especial por todos eles, né? Microfones de voz, eles precisam ter, basicamente, uma característica muito importante. Eles precisam ser protegidos de golpes de ar. Então, por exemplo, quando você fala com o microfone e o microfone está muito perto, quando você usa na sua voz de alguma plosão, ou seja, quando você fala P e B, por exemplo, você cria um impacto de ar, uma frente de ar, um bloco de ar, que bate no diafragma do microfone. Isso, em geral, causa um transtorno para a captação sonora. Não que isso vá danificar o equipamento, mas ele danifica o registro sonoro, né? Então, é importante utilizar algum tipo de barreira para impedir que aquele impacto de ar ele golpeie o diafragma do microfone, que em geral são microfones hoje a condensador, a maioria são microfones a condensador, que são de alta acessibilidade, e você pode acabar destruindo o seu registro sonoro se você não barrar esse impacto. Muita gente usa espumas para isso. Espumas muitas vezes não resolvem, né? Se você usa uma espuma densa, você pode eventualmente fazer com que o ar ele entre pelos furinhos da espuma e fique aprisionado. Mas a espuma precisa ser densa. Se for, por exemplo, uma dessas espumas que vem com o microfone que fique por fora, aquilo é chamado de wind filter, ou seja, um filtro para vento, né? É diferente para o sopro ou a plosão da voz. Também é importante, muitas vezes, que o microfone tenha direcionalidade. Microfones para voz, se você fala de muito perto, o microfone que tem direcionalidade, ele aumenta os graves. Então, quando você se aproxima do microfone, você tem um registro sonoro mais grave. Quando você se afasta, ele perde aquele grave. Isso é chamado de efeito de aproximação, né? Ou efeito de proximidade. E isso acontece em todos os microfones direcionais. É um recurso muito interessante quando você precisa fazer uma locução, quando você precisa usar isso para um registro de um canto, né? Isso é bastante importante, é recomendado e muito útil. Agora, se você precisa de um registro neutro, o ideal é utilizar não um microfone direcional, mas um microfone omnidirecional, que ele pega igualmente em todas as direções. O fato de pegar em todas as direções, né, que é chamado de
do formato de captura, né, pode existir um problema. Por exemplo, se uma fonte sonora está atrás do microfone, né, você vai captar, né? Então esse círculo de captação, que é chamado de diagrama polar, quando você precisa fazer uma gravação mais neutra, você tem que ter um ambiente mais silencioso. E isso é uma preocupação que todo profissional que grava tem. Em geral, o pessoal que usa, sei lá, usa microfones de uma forma não profissional ou uma forma amadora, em geral desconhecem essas características. Uma outra característica também bastante interessante é de alguns microfones que podem ser posicionados a uma distância maior, que eles são chamados de shotguns. São microfones também chamados de hipercardioide, ou seja, microfones muito sensíveis, mas num estreito ângulo. Então você pode ter um microfone, por exemplo, a 1 metro de distância e ter uma captação tão boa quanto um microfone que esteja próximo da boca. É isso.